Olá, amados do Cafezinho da Tarde, bem-vindas ao nosso estudo ao vivo aqui no Cafezinho pela primeira vez. Eu venho compartilhar com vocês sobre a nossa nova série chamada Firme nas Promessas e eu tenho o maior prazer de poder estar com vocês e trazer essa palavra hoje. Eu primeiramente, gostaria de dar boa tarde e agradecer a todas as mulheres que têm estado conosco nesses 3 anos quase de Cafezinho. O Ministério Cafezinho da Tarde começou no ano de 2014, nas beiradas de maio, março, por aí. E através desse ministério, a gente tem abençoado várias mulheres com estudos bíblicos e encorajamento na vida delas. Eu trago para vocês esse vídeo formato ao vivo, porque eu tenho sentido o desejo, já faz algum tempo, de estar compartilhando com vocês um pouco sobre a vida cristã e formas de encorajamento. Só que eu sentia que quando eu escrevia os textos, a interação de volta de vocês acabava ficando um pouco perdida, né? Assim, por comentários e tudo. Então, com o vídeo ao vivo, eu tenho como saber quantas pessoas estão assistindo. Para esse evento, a gente teve uma média de 50 pessoas inscritas que têm interesse e 30 interessadas, né? 55 confirmaram a presença e tivemos uma média de 30 e algumas que confirmaram que estariam interessadas. Então, sendo assim, né? Se todas realmente tiverem interesse nesse estudo, a gente vai estar tendo uma média de quase 100 mulheres que vão estar com a gente fazendo esse estudo durante esses 3 meses. Eu gostaria de iniciar primeiro com uma oração e depois eu vou explicar para vocês um pouco sobre o estudo e fazer o estudo de hoje com vocês. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua provisão, pelo teu cuidado. Te pedimos que o Senhor esteja com cada mulher que está conosco hoje, sentada a essa mesa, e que a gente possa estar aprendendo de Ti, que a gente possa estar focando em Ti. Obrigado pelo Teu maná diário que o Senhor tem nos dado, cada uma de nós de maneira diferente. Esteja usando o nosso ministério e nos ajuda, ó Pai, a encorajar a maior quantidade de mulheres possível a estar se aproximando de Ti, através dessa nova forma de estudar a Bíblia. Em nome de Cristo, nós te agradecemos por isso. Amém. Eu gostaria de pedir que vocês, se vocês pudessem, dar uma curtida no vídeo ou escrever qualquer comentário enquanto eu estou falando, porque daí eu posso ver quem está fazendo parte. É como se vocês estivessem fazendo marcando a presença. Então, dá uma curtida e escreve um comentário, ou você pode falar com a gente, tirar qualquer dúvida, pode escrever a dúvida que eu vou responder à medida que eu vou conversando com vocês. Bem, sobre a nossa série. Eu comecei a desenvolver uma série para o próximo ano chamado Por um Coração Consagrado. Essa série tem como foco criar um certo prazer nas mulheres em estar lendo suas Bíblias e tendo um verdadeiro orgulho na sua Bíblia. Então, é a aproximação da mulher com a palavra de Deus de forma apropriada e de forma certa. E de forma constante. Então, para isso, para trazer essa proximidade, uma das formas que eu aprendi é a personalizar a nossa Bíblia. Então, a gente vai estar fazendo uma personalificação na nossa Bíblia e, para isso, a gente vai estar usando ilustrações. Como eu me deparei com esse ministério, foi o seguinte: eu, sempre buscando online, no Pinterest e em outras coisas, outros websites, formas e posters de encorajamento para estar trazendo para vocês, o que acontecia? Eu comecei a ver uma Bíblia que tinha aqui nos Estados Unidos, que na lateral ela tem o texto, na parte central, e a lateral dela é uma lateral lisa
com várias linhas. Então, a mulher poderia escrever o que ela quisesse, anotar textos da pregação, fazer desenhos. E muitos desses figuras, né, que eu encontrei, elas tinham essas ilustrações do lado. Então, eu comecei a me interessar sobre o assunto. Por eu gostar muito de arte, então eu comecei a me interessar pelo assunto. Então, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar e tentar encontrar no Brasil uma Bíblia que tivesse isso, só que não tem ainda, né? Então, o que aconteceu? Eu ganhei da nossa parceira, a Livraria Conteúdo, na região do Cariri. A minha amiga Daniele me presenteou com a Bíblia da Mulher de Fé. E essa Bíblia, ela tem na lateral alguns estudos e algumas ideias, mas também tem espaço. Então, eu queria usar essa Bíblia para o ministério de uma forma bem específica. Então, eu comecei a pensar na ideia de juntar as duas coisas. Usar a Bíblia e encorajar mulheres a fazerem o mesmo. Então, esse ano de 2016, eu tenho me dedicado à pintura de desenhos. Tenho comprado livros de colorir, que aqui nos Estados Unidos é uma febre agora, e também no Brasil. E adquirido material pouco a pouco para que eu possa estar trazendo para as mulheres a forma e o material melhor para usar nas escrituras, porque não é qualquer caneta que você pode usar, porque pode manchar, pode machucar o texto bíblico, e eu sempre quis zelar muito pela parte do texto. Então, através disso, nessa minha gravidez, eu comecei a me sentir doente, né? Eu tive bem doente na minha gravidez, e muito que eu podia fazer era praticar e encorajar outras mulheres. Então, essa foi boa parte da minha gravidez, eu passei fazendo isso. E para mim foi um encorajamento incrível. E através das figuras que eu tenho compartilhado com vocês, eu fui meditando nos versículos. Toda figura, toda ilustração refere-se a um versículo. Então, assim, quando eu estava estudando para essa série que eu vou estar trazendo por um coração consagrado próximo ano, o que é que aconteceu? Eu comecei a ver a necessidade, uma das coisas que ele fala, é o exercício espiritual da renovação da mente. Então, ele diz que uma das coisas que a gente pode fazer é meditar as promessas de Deus para a nossa vida, de forma que essas promessas, elas vão estar trazendo a verdade das escrituras, a verdade da palavra de Deus no nosso cérebro. Então, a gente estaria substituindo os pensamentos pecaminosos pela palavra de Deus na meditação diária. E eu vou trazer para vocês agora algumas razões de se estudar as promessas de Deus diariamente. E é isso que a gente vai estar fazendo nesses 3 meses. O primeiro versículo que eu quero trazer para vocês é em Malaquias. É Malaquias 3, 6. Vou abrir aqui a minha Bíblia. Malaquias 3, 6 diz o seguinte: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Então, a primeira razão da gente estudar as promessas de Deus é porque Deus ele é imutável, ele não muda. Então, as promessas que ele fez no Velho Testamento ainda são verdade, né? E sempre serão. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão está em Números 23, versículo 19. Diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, a segunda razão é porque Deus, ele não mente. Então, as promessas dele são reais, são verdadeiras. E por estar meditando nessas palavras diariamente, vai trazer para a nossa vida edificação. As promessas demonstram o caráter de Deus. Através delas, a gente vai conhecer quem Deus é. E outra razão está em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17 diz o seguinte: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida
mediante a palavra de Cristo. Então, assim, a fé, a gente sabe que ela vem pelo ouvir. Então, através de estar ouvindo a palavra de Deus, a gente vai estar meditando nessa palavra e vai estar fazendo dela verdade para a nossa vida. E o próximo versículo é Romanos 12, 2. Ele diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essas são as razões que a gente vai estar estudando as promessas de Deus nesses 3 meses. É a base do nosso estudo, são esses versículos. Seria: Deus não muda, Deus não mente, as promessas demonstram o seu caráter, o crer, o fato de crer vem pelo ouvir, e através disso a gente vai estar exercitando a nossa fé. Deixa eu pegar aqui agora, explicar para vocês um pouco sobre o formato. O formato veio de 2 ideias, né? Os versículos que eu estava meditando na gravidez, como eu já falei, e já escrevi até no meu testemunho. Se você for atrás nas postagens do cafezinho, você pode ver o meu testemunho e você pode ver todos os versículos que eu meditei durante a minha gravidez e como eles me influenciaram. Então, através dessas ilustrações, eu montei um programa que eu vou estar compartilhando com vocês. Já está no nosso website. Esse daqui. Ele vai ter 2 gravuras para você colorir. Então, você pode estar colorindo as figuras para praticar. Ele vai ter todos os dias do mês de agosto, com as referências diárias que você vai estar lendo. Então, é um versículo por dia que você vai estar meditando. O nome desse estudo de agosto eu coloquei Suficiente Graça, que é o que eu tenho tentado meditar mais, é a graça de Deus diária. Porque, principalmente agora, né, com a maternidade de 2 crianças, estar pensando na graça de Deus diária tem me ajudado imensamente. E daí tem aqui a instrução para vocês que a gente vai estar colorindo o versículo de amarelo, com lápis de cor amarelo. Então, você pode adquirir uma caixinha de lápis de cor comum mesmo, e você vai estar pintando só o versículo daquele dia de amarelo. Então, esses serão o que a gente vai estar fazendo. A gente lê a promessa diária, todas nós que vamos estar fazendo o estudo, e daí a gente medita nele, fica pensando na verdade dessa promessa de Deus durante todo o dia, e daí eu vou estar compartilhando com vocês, através do nosso Instagram, do Cafezinho, uma foto na Bíblia da Mulher de Fé, desse versículo diário. E se você puder estar compartilhando conosco, no Instagram, ele vai direto para a página do Cafezinho. Então, você pode, abaixo no comentário, tirar a foto da sua própria Bíblia colorida, ou com alguma gravura que você tenha procurado com relação àquele versículo, ou copiado a gravura que eu já vou ter feito no meu. Então, você pode ou fazer isso ou procurar no nosso... Se você for para o Pinterest do Cafezinho, você vai encontrar várias gravuras que você pode copiar. Então, você pode ir lá e encontrar uma gravura que se adeque àquele texto. A razão porque eu desejo ilustrar a Bíblia é o seguinte: fica muito mais fácil a memorização das escrituras, fica muito mais fácil o versículo que você está tentando memorizar. Um exemplo, eu tenho uma discípula, o nome dela é Caroline, e ela tem feito a ilustração bíblica comigo já faz alguns meses. A gente estava conversando ontem, ela fez uma gravura de uma raposa, no versículo, uma raposinha dormindo, no versículo que dizia, né, que Deus vamos descansar em Deus. E ela falou que toda vez que ela escuta sobre descanso, e escuta sobre descansar em Deus, a imagem da raposa dormindo, tranquila, vem na cabeça dela naquele momento. Então, ajuda na memorização das escrituras, na meditação. O fato de você estar tentando procurar uma gravura para você colocar naquele texto, te ajuda a pensar
o que é que aquele texto significa, como ele vai tocar a minha vida, como eu vou praticar aquele texto. Então, esse novo meditar nas escrituras é o que eu quero trazer e encorajar vocês a estarem fazendo. É o meditar nas escrituras através da ilustração que você vai estar colocando no texto. Então, eu quero trazer para vocês essa parte. Você não precisa ter a Bíblia da Mulher de Fé para isso. Você pode fazer na sua Bíblia comum. Mas eu aconselho a aquisição da Bíblia porque a gente vai estar usando a Bíblia da Mulher de Fé próximo ano para o Por um Coração Consagrado e você vai ter tudo numa Bíblia só. As promessas de Deus e para o próximo ano, todas as partes da vida da mulher cristã, que é o estudo Por um Coração Consagrado, né? A igreja, o trabalho, a família. Então, tudo isso que a gente vai estar fazendo no próximo ano, você já vai ter o comecinho disso na própria Bíblia. Mas se você não tiver como adquirir agora, não se preocupe. Você pode usar a sua Bíblia comum mesmo. A que você teria. A Bíblia da Mulher de Fé, eu aconselho a compra no site da nossa parceira, a Livraria Conteúdo, na região do Cariri. Eles têm a Bíblia em estoque e você pode estar entrando em contato com eles, falando que você vai estar usando para o cafezinho, né? O material que a gente vai usar nas ilustrações. Então, é o seguinte, eu quero compartilhar com vocês alguns dos materiais, e eu já, inclusive, em um dos nossos vlogs, que a gente tem no nosso canal do YouTube, de preparação para o Por um Coração Consagrado, já coloquei lá até os links do Mercado Livre que você pode encontrar lá. Mas daí, eu quero compartilhar e mostrar para vocês, rapidinho. O primeiro, ele é o lápis de cor. Você pode comprar de qualquer companhia, né? Eu não tenho uma preferência, mas os que eu uso do Brasil, eu gosto dos da Faber-Castell. Eles são lápis de cor de ótima qualidade. Os da Maped também tem ótima cor e diferentes tonalidades. Você pode adquirir uma companhia chamada Marco Raffini. Eles têm um kit de 72 lápis de cor, super barato. Você pode comprar no AliExpress. Tem os lápis de cor da Crayola. Então, tem várias marcas que você pode estar adquirindo. Seria só o lápis de cor comum amarelo. Para os desenhos, as bordas do desenho, eu recomendo a compra das canetas da Micron. Essa marca aqui. Micron Pigma. Ela não passa para o outro lado da página. Então, você vai estar fazendo o desenho com ela e ela não vai borrar o outro lado da página. Eu vou ensinar também a vocês a fazerem um tratamento líquido que você vai estar passando na página antes de fazer gravuras grandes com essa caneta, para que o outro lado não marque. Então, você vai estar colocando e criando na folha um efeito de a prova d'água. Então, você pode até fazer pintura com aquarela também, dessa forma. Então, essa é a caneta. Eu preciso que vocês adquiram uma 0.5 e uma 0.1 dela. A 0.1 é bem fininha para os detalhes e a 0.5 para o desenho comum. Outra coisa que eu tenho usado na minha Bíblia se chama washi tape. É uma fita que você compra, fita adesiva, só que eu tenho várias aqui, vou mostrar pra vocês. Ela é uma fita adesiva, só que ela é papel, ela é de papel. E o que eu fiz com ela na minha Bíblia até agora, eu fiz a separação dos livros. Então, vocês podem ver aqui, toda essa parte da separação dos livros da Bíblia, ver se vai dar pra ver bem aqui. Eu fiz toda com as diferentes tipos de fita. E daí, o Novo e Velho Testamento, eu fiz a borda toda. Mas isso eu vou estar tirando foto pra vocês e vou estar mostrando de forma bem mais detalhada. Mas eu quero mostrar pra vocês como fica. Deixa eu virar aqui. Pronto. Tá aqui a divisória do Novo Testamento. Pra vocês verem. Coloquei ela na lateral. E coloquei em todos os outros livros. Cada livro, um pedacinho. Então, isso me ajuda na localização
né, dos livros. A capa da Bíblia, eu fiz eu mesma, eu ensinei a fazer através de um vídeo no nosso vlog. Então, você pode olhar lá e você fazer para a sua Bíblia, mesmo que seja a sua Bíblia comum. Como eu falei, não precisa ser a da mulher de fé. E você vai precisar de cola, que não seja a cola escolar branca, mas você precisa de uma cola branca. Não pode ser a escolar, porque a escolar contém água. E como a gente vai fazer um efeito à prova d'água na página, então, se você colocar água, não vai dar certo. Então, precisa ser a cola branca comum, sem ser escolar, e maisena. Então, são esses materiais que você vai estar usando. A Micron 0.5, a Micron 0.1, os lápis de cor comum, o washi tape, a cola e a maisena. E um depósitozinho para você fazer a mistura. Vai ficar mais ou menos... Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Vai ficar assim. Esse aqui é o meu. E daí eu aplico com um cartão de plástico. E é isso. Outra coisa que vocês podem comprar, se vocês tiverem como adquirir caneta gel, vocês podem colocar para decorar, giz de cera, canetas da Microline, que são essas canetas aqui. Elas são excelentes para escrever também, já que você vai colocar a prova d'água na Bíblia. Bem, o nosso estudo de hoje, o nosso primeiro versículo, ele vai falar no Salmo 105, versículo 3. Então, é isso que eu vou abrir para mostrar para vocês agora. Quando eu estava me preparando para fazer o estudo, daí vai ser mais ou menos assim. Eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês na minha Bíblia. Pronto, aqui é a minha Bíblia, o Salmo 105, versículo 3. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Daí eu escolhi, para esse versículo específico, fazer a ilustração desses dois, do elefante e do coelhinho, segurando os balões de coração. A ideia de alegre-se o coração, os que buscam o Senhor. E daí o Salmo 105,3 eu coloquei. O tipo de letra que a gente vai estar usando, eu já compartilhei com vocês alguns tipos de caligrafia que a gente vai estar usando para marcar a Bíblia. Mas daí nas fotos que eu vou estar postando no Instagram, você pode até fazer a impressão da foto, copiar, imprimir e traçar por trás também com carbono ou alguma coisa assim, caso você não tenha tanta habilidade de escrever, de fazer o desenho. E o que eu meditei nesse versículo foi a questão da caminhada que eu tive na minha vida e a alegria do que buscam o Senhor. Porque mesmo em meio a tanta dor e como a gente já tratou no cafezinho, né, os cantos escuros do nosso coração, a vergonha do nosso pecado, Deus promete pra gente, quando a gente busca, uma alegria que a gente vai sentir, que só apenas aquele que busca o Senhor sente. É uma alegria incomparável. Você já sentiu essa alegria? A alegria de quem busca ao Senhor e sente essa paz no seu coração? E obedece o que Ele manda. Não apenas o que Ele pode fazer, mas a alegria na presença de quem Deus é. Há uma grande diferença entre você ter uma alegria no que Deus pode fazer por você e você ter uma alegria na pessoa de Deus. É como você ter um amigo que você só quer estar perto pelo que ele pode te oferecer. Deus não quer isso. Deus quer que a gente esteja perto dele por quem ele é, pela pessoa que ele é, e tenha essa paixão por essa pessoa, por quem ele é pra gente. Então, essa foi uma das coisas que eu meditei nesse versículo. Essa alegria dos que buscam a Deus. E algumas formas que a gente pode buscar a Deus, né? Eu fiquei meditando na natureza, através de uma caminhada tranquila, olhando as plantas, através de fotos, até mesmo olhando online fotos da criação de Deus, tanta coisa bonita que tem, através de admirar e cuidar dos animais que Deus criou. Então, aí entram as pessoas que têm realmente muito amor pelos animais e esse cuidado com eles.
Através do cuidado e a dedicação às plantas, pessoa que tem o cuidado e consegue cultivar plantas em casa. Na sua palavra, a gente vai buscar o Senhor, é uma das primeiras formas de buscar o Senhor, que é o ler e o meditar nas escrituras, porque o meditar é diferente do ler. O ler é apenas o primeiro contato, mas o meditar é como aquele texto se aplica à minha vida. O que eu posso fazer para fazer aquele texto real na minha vida? A outra forma é uma conversa com Deus. É você conversar com Deus e ouvir e estar falando com Deus. As duas coisas, tanto o ouvir quanto o falar. Esses serão indicativos para você de um relacionamento saudável com o Senhor. Então, eu vou repetir para você, se você que estiver anotando. Seria caminhada na natureza, apreciar a natureza através de caminhadas, fotos, animais, plantas, na sua palavra, através de ler e meditar as escrituras, conversar com Deus, tanto parar para ouvir o Criador, quanto conversar e contar para Ele o que você sente, o que você está passando. Ele quer ouvir de você, Ele sabe o que está acontecendo, mas Ele quer ouvir de você o que você está sentindo. E se você não conseguir falar, amiga, chora. Chora aos pés do Senhor, que o Espírito Santo que mora dentro de você vai estar falando e orando por você. Então, você pode chorar, simplesmente chora. Muitas vezes eu não tenho conseguido orar em meio a coisas que eu tenho passado, eu simplesmente choro na presença de Deus. E Ele escuta e Ele atende. Esses serão indicativos de um relacionamento saudável com o Senhor. Então, você vê isso tudo de um versículo, né? Um versículo que é: alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Essa é a proposta. É que vocês estejam marcando as suas Bíblias diariamente no versículo que a gente vai estar lendo todo dia e esteja compartilhando com a gente depois que eu postar no Instagram a foto do seu versículo. Então, a gente vai segurar uma a outra, vai estar encorajando uma a outra diariamente com as escrituras, vai estar renovando nossa mente com as escrituras. Eu gostaria de abrir agora o tempo para perguntas. Caso vocês tenham alguma pergunta, pode escrever aqui nos comentários, que eu vou dar uma lida agora e vou responder. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. A Michelle já tinha perguntado qual seria a cor da Micron, né? A Micron, ela tem várias cores, mas para o desenho eu uso mesmo a preta. Então, a Caroline respondeu já, né? Seria a preta. Essa é a que eu uso para fazer o contorno dos desenhos. Para o estudo do próximo ano, eu aconselharia a adquirir outras microns também, porque a gente vai estar fazendo os logos de cada categoria e a gente vai estar usando diferentes cores. Então, para a categoria mulher, a gente vai estar usando a rosa. Quer dizer, eu vou estar usando, né? Eu aconselho também fazer a mesma coisa. Então, eu aconselho vários tipos de caneta. Alguns de vocês têm alguma pergunta sobre o estudo ou sobre a forma como vai ser colocada? Aniele, eu que agradeço vocês estarem aqui comigo e eu tenho um prazer muito grande de estar compartilhando com vocês. E, como eu falei, o meu desejo é que a palavra de Deus se torne viva, né? Ela já é viva, mas a partir do momento que a gente começa a meditar, que ela se torne viva nas nossas vidas diariamente. E isso só vai acontecer pela renovação da nossa mente. E isso só vai acontecer se a gente meditar nas escrituras, dia e noite, né? Pronto, como é que... a Michelle está perguntando aqui. Eu não tenho a Bíblia da Mulher com o espaço. Como eu vou fazer o desenho na minha? Eu vou mostrar um desenho que eu fiz em um dos versículos já desse estudo. Você pode desenhar como plano de fundo, né? Background, como plano de fundo atrás do texto,
que não atrapalhe a leitura da Bíblia. Então, assim, tem algumas pessoas aqui nos Estados Unidos que compram uma Bíblia só para isso. Então, elas usam a página como a figura como principal. Eu não gosto disso, porque você está prejudicando a leitura do texto. Então, para mim, a Bíblia ela é funcional para a leitura. O texto, a ilustração, ela é secundário. Então, você deve fazer uma figura que ela não esteja comprometendo a leitura. Então, olha esse desenho aqui que eu fiz. Vou mostrar para vocês. Vou pegar aqui o dispositivo. Olha, vocês estão vendo como tá dando para ler tranquilo o texto, porém a figura está na parte de trás? Então, isso vai acontecer, você pode fazer na sua Bíblia comum do mesmo jeito. Mas quando eu tô fazendo o desenho com a Micron, tá vendo? Eu não tô passando em cima do texto. Eu deixo o espaço para que as letras estejam na parte da frente. Então, é isso que eu tô fazendo. Olha, esse daqui foi no Salmo 126, versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Então, a ideia de colher. Então, eu fiz essa plantação, e daí a ideia de uma fazenda e a plantação da colheita, né? Salmo 126, 5. E eu usei vários lápis de cor para essa página. Mas a ideia mesmo é que o texto jamais seja prejudicado pela ilustração. A ilustração ela é para trazer vida ao texto e não o contrário. Deixa eu olhar se tem outra pergunta aqui. Eu espero ter respondido a pergunta. Pronto, os horários que eu vou estar trazendo. O que eu vou fazer é o seguinte, amadas. Como vocês sabem, né? Eu acabei de ter um bebê. E os meus horários, infelizmente, eu não posso estar online constantemente fazendo as meditações. Então, eu vou estar me comunicando com vocês de duas formas. Eu vou estar tirando as fotos do Instagram diariamente, porque eu vou estar fazendo as minhas leituras diárias no mesmo texto que vocês vão estar. As ilustrações que eu fizer, eu vou também passar para vocês, né? Transferir por foto. E vocês vão estar fazendo o mesmo embaixo da foto, como eu falei, colocando a foto do que vocês vão estar fazendo. Estudos assim, ao vivo, eu vou tentar marcar com antecedência, pelo menos uma semana antes, para que vocês estejam disponíveis. Mas o que eu não conseguir, eu vou fazer alguns vídeos pequenos ensinando, né? Com aulas de pintura, aulas de escrita, e vou estar tirando foto do material que eu uso. Então, fiquem acompanhando o cafezinho da tarde, que eu vou estar passando para vocês isso pouco a pouco. Então, não vai ser tudo de uma vez. Principalmente porque a gente não tem a condição de adquirir todo o material de uma vez. Então, a gente vai comprando aos poucos, para que próximo ano, a ideia é que depois desses 3 meses de firme nas promessas, quando a gente for fazer o Por um Coração Consagrado, já tenhamos boa parte do material adquirido. Então, essa é a ideia desse estudo. Olha, a minha discípula, a Carol, ela comprou, a Jaiane está perguntando aqui sobre a questão da entrega do AliExpress. A minha discípula, Carol, comprou os Marco Raffini por esse site, mas ela foi taxada pela... agora eu não lembro o nome, pelo governo, né? Pelos impostos. Então, ela pagou, assim, um valor, acho que foi de 20 a 30 reais para poder ser liberado pela alfândega. E eles são mais ou menos assim, ó. Esse aqui é o da Marco Raffini, é um deles. E eles têm muitas tonalidades, é muito fácil para misturar cores. Então, eu totalmente recomendo, se você tiver como adquirir os da Marco Raffini. Mas se você puder adquirir um comum mesmo, que isso não lhe impeça de fazer o estudo. O meu desejo é que boa parte das mulheres que vão estar com a gente possam estar encorajando umas às outras.
Infelizmente, aqui nos Estados Unidos, eu passei muitos anos em uma igreja que não tinha um ministério feminino forte. E eu me senti muito sozinha aqui. Além de tudo, né, de já estar longe do país, longe da família, eu ainda me sentia muito só. E o tipo de ministério que eles tinham, ou você fazia parte da forma como eles requisitavam, ou você não tinha como criar um outro. Então, por isso que eu criei o Cafezinho da Tarde, para que eu possa estar encorajando e sendo encorajada por várias mulheres, e que elas possam ser encorajadas a iniciar em sua própria igreja e ser parte de um ministério feminino forte. Mas que as que, como eu, não tinham isso, não parassem por isso. Que elas pudessem estar buscando ao Senhor individualmente e, através do momento que elas ficassem fortes, elas pudessem estar abençoando outras mulheres. E sou muito grata a Deus por vocês e por esses 2 anos e meio de página online e que o Senhor esteja abençoando vocês. A Rosana está perguntando aqui qual é a minha igreja nos Estados Unidos. Agora eu não estou mais naquela igreja que eu passei 4 anos, né? Eu estou em uma igreja batista, se chama Forest Hills Baptist, é o nome da igreja. E Deus tem nos abençoado ricamente nessa igreja. E a minha oração é que próximo ano eu esteja começando esse mesmo ministério com as mulheres da igreja aqui. Então eu vou estar escrevendo uma proposta que eu vou estar compartilhando com vocês no cafezinho, para que quem quiser iniciar o mesmo ministério em suas igrejas, que isso seja um aprendizado para a gente poder colocar em prática. E eu já tenho uma amiga aqui, que já tem a mesma Bíblia que eu, que vai estar fazendo, e a minha discípula no Brasil, que já está fazendo. Então, dá certo, já colocamos em prática, e estamos muito, muito felizes com isso. Então é isso, meninas. Por hoje é só. Eu acredito que tem mais. Eu não quero parar se alguém tem alguma pergunta a mais sobre o estudo. Eu gostaria de esclarecer. Ou então pode fazer uma pergunta depois também. Isso não é problema. Eu espero ter esclarecido para vocês. Eu vou deixar o programa, esse programa aqui. Ele tá online. Já no nosso website, se você for para lá e colocar recursos e pôr um coração consagrado, você vai encontrar um link para download. Para as pessoas que já estão inscritas no nosso site, não no cafezinho, no Facebook, no site, eu vou estar mandando um e-mail para vocês e o programa já vai estar anexo no e-mail. Então, vocês vão estar imprimindo e colocando junto com as suas Bíblias para vocês estarem tendo todos os versículos. As transmissões ao vivo não serão todo dia, mas a leitura dos versículos sim, e as fotos pelo Instagram também. E eu quero muito ver a Bíblia de vocês também. Eu estou muito animada para poder ver os desenhos e tudo. Os moldes, as letras, Rosana, eu vou estar ensinando pouco a pouco. Então, vamos dizer, se eu tiro foto de um que você se interessa, você já pode estar usando aquele para a sua gravura do versículo. Sim, o vídeo vai estar disponível na página depois. Então, vocês, caso não tenham começado a acompanhar desde o início, vocês podem estar assistindo depois ou convidando outras pessoas para assistirem e compartilhando nos seus Facebooks também, para que suas amigas possam estar acompanhando. No nosso site, se você for em recursos, aí você for em contato, você pode colocar, lá tem uma caixa para você se inscrever no site e uma caixa para você mandar e-mail para o cafezinho. Então, tem as duas opções. Quando você se inscreve no site, eu tenho acesso ao seu e-mail. Então, quando eu mando, a gente chama de newsletter, né? É um e-mail, toda vez que eu vou começar uma nova série, eu mando um e-mail explicando a série. Então, você vai estar tendo acesso da série, eu vou mandar para você pelo seu e-mail. Outra coisa, as fotos encorajadoras, né? Via Instagram, isso eu vou estar passando. E eu quero muito que vocês compartilhem conosco o seu progresso. Eu peço também, se possível, que vocês estejam compartilhando com as suas amigas, principalmente aquelas que não têm acesso ao cafezinho. Como eu tenho falado para minha discípula, o meu desejo é que
não apenas o cafezinho aumente de número, porque quanto mais mulheres alcançadas pela palavra de Deus e transformadas, melhor. Mas o meu desejo é que aquelas que já fazem parte do cafezinho da tarde, elas se sintam encorajadas e que elas estejam usando esse encorajamento que elas recebem para encorajar outras mulheres. Então, eu peço a Deus que Deus esteja tocando a vida de vocês, que vocês possam estar compartilhando das Escrituras com suas amigas também. E que isso seja um círculo, porque isso é o cristianismo, é esse círculo. Então, eu agradeço a vocês a presença de vocês hoje. Muito obrigada por esse encorajamento a todas que pararam seu dia para vir. E eu vou estar mandando a newsletter, se Deus quiser, depois daqui, mandar logo pro e-mail de vocês. Mas quem já quer imprimir logo o estudo, pode ir lá na página Por um Coração Consagrado, no cafezinho, e já vai estar lá. Eu já coloquei ontem, já está no ar. E que vocês estejam sendo abençoadas e que essa nova forma de estudar a palavra de Deus esteja encorajando vocês diariamente. Que a palavra de Deus fique de tal forma segura no seu cérebro, no seu coração, que quando vier as tribulações e os problemas, as imagens que vocês com tanto afinco pintaram na Bíblia se tornem viva e eficaz para relembrar vocês do que Deus quer para a sua vida. E que essas promessas de Deus, elas estejam se tornando tão vivas ao ponto de você não duvidar, que a nossa fé aumente e que a gente possa estar encorajando uma a outra através delas. Então, um beijo para vocês, que Deus abençoe. Muito obrigada a todas que estiveram comigo e vamos ficar ligadas na página do cafezinho que eu vou estar compartilhando com vocês. Um beijo, Deus abençoe e tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.